Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje, nessa segunda-feira, dia 8 de outubro de 2018, dia do Nascituro, nós queremos então rezar por todas as crianças que estão ainda no ventre da sua mãe, muitas delas são impedidas de nascer. Queremos rezar e conscientizar a importância de preservar sempre a vida. E assim hoje nós tomamos então para reflexão o Evangelho de São Lucas, o capítulo 10, versículos de 25 a 37, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava passando por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão, aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele, quando eu voltar pagarei o que tiveres gasto a mais. Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos 3 foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então vivenciando a 27ª semana do Tempo Comum, caminhando aí para o término do nosso ano litúrgico. E temos mais uma vez a oportunidade de poder então nos enriquecer com os ensinamentos de Jesus. E mais uma vez hoje no Evangelho, Jesus ele é interpelado agora por um mestre da lei. Como o próprio nome já diz, mestre da lei. Ele então vai perguntar para Jesus qual é então, de fato, o que ele precisa fazer para poder receber a vida eterna como herança. E Jesus, então, vai ao encontro daquilo que ele conhece. Não vai buscar coisas fora, mas aquilo que lhe é do conhecimento. E Jesus, então, vai lhe perguntar o que está escrito na lei de Moisés. E ele, então, vai dizer, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E assim Jesus vai elogiar, dizendo: olha, respondestes bem, faze isso e viverás. Mas, ainda não satisfeito, o mestre da lei vai dizer: mas e quem é o meu próximo? Ou seja, podemos então aqui tirar uma reflexão desse pequeno trecho. O mestre da lei, ele é conhecedor da lei, mas não sabe como aplicar essa lei na sua vida. Ou seja, é uma pessoa que apenas conhece na teoria, mas na prática não sabe como isso se traduz, como se vive isso que ele prega. E nos dias de hoje também, infelizmente, é assim. Muitas pessoas que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, cita até versículo, capítulo para você, mas as atitudes dela não condizem com aquilo que pregam. E aí então, essa palavra, não que ela não tenha força, não tenha credibilidade, mas ela deixa de ter credibilidade pelo contra-testemunho daqueles que então são seus interlocutores. E assim também é esse mestre da lei. E assim também vários mestres da lei nos dias de hoje nós temos.
e que Jesus nos chama a atenção, então, vai dizer, então, com a história que nós bem conhecemos do bom samaritano. Jesus, então, para poder chamar ele à reflexão, vai contar essa belíssima parábola que nós ouvimos no Evangelho. Vai dizer, então, que um homem, ele, então, descia de Jerusalém para Jericó, e ali foi abordado, então, por assaltantes. Estes, então, além de roubar, espancaram, deixando ele quase morto. E assim, então, vai nos dizer aqui o texto, um sacerdote que estava passando, descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu em frente, ou seja, pelo outro lado. E aí nós podemos então nos questionar, um sacerdote que também é um homem de Deus, mas que, olhando para aquele homem, não conseguiu enxergar o próximo nele. E por isso seguiu adiante. O mesmo aconteceu com um levita, que também é um homem religioso, que chegou então ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado também. Ou seja, não conseguiu enxergar naquele homem o seu próximo. Mas, nos diz aí a parábola, um samaritano que estava viajando chegou perto, viu o homem e sentiu compaixão. Ou seja, um samaritano era uma pessoa pagã, uma pessoa que estava distante de Deus. E é ele então que se aproxima daquele homem e sente compaixão. E, além do mais, trata-lhe a ferida com óleo e vinho, coloca no próprio animal, carrega esse homem e conduz ele até uma hospedaria, onde ali chegando, orienta o dono da hospedaria que cuide dele, dá a ele 2 denários, que quando retornar, ele então lhe pagaria o que ele tivesse gasto a mais. E Jesus então pergunta para o mestre da lei e também para nós, quem foi o próximo desse homem? E aí o mestre da lei do Evangelho vai dizer, olha, foi o que agiu de misericórdia. E Jesus então responde da seguinte forma, vai tu, faze o mesmo e viverás. Então, meus queridos e amados irmãos, é interessante para nós essa parábola, porque 2 pessoas religiosas passam, não conseguem enxergar naquele homem o seu próximo, mas uma pessoa pagã, que, segundo a crença, não tinha um Deus no seu coração, prova que, ao contrário daquilo que as pessoas pensavam, eles têm mais Deus no coração do que os outros, que, infelizmente, somente têm Deus na teoria, mas na prática, eles não o possuem. E aqui também serve para nós de lição para que nós possamos perceber que muitos nos dias de hoje, muitas pessoas, elas mesmo que não façam parte da nossa paróquia, da nossa comunidade, uma pastoral, um movimento, as suas atitudes são muitas vezes mais caritativas do que a atitude de pessoas que estão todos os dias na igreja, que participam das pastorais, movimentos. E quantas pessoas nós temos por aí que nós então a encontramos por aí que não tem uma vida de comunidade, mas ao pedir então ali uma ajuda a um necessitado, a pessoa se dispõe, mesmo que tenha que tirar do de comer dela, da comida que ela fez, está sempre propensa a poder ajudar. Então, meus queridos amados irmãos, precisamos então, de fato, rever as nossas atitudes. Se nós também não estamos agindo segundo esse sacerdote, esse levita, esse mestre da lei, que não conseguiu, de fato, ir além daquilo que, então, o conhecimento teórico, teológico lhe transmitira. Mas as atitudes, então, essa teologia deve ser colocada em prática, em atitudes concretas, em favor do meu próximo, que hoje pode ser o meu vizinho no condomínio ao lado, que eu não conheço, que muitas vezes pode estar passando necessidade. Uma pessoa ali no meu trabalho. Então, hoje nós temos várias pessoas, mas muitas vezes nós nos fechamos em nós mesmos, nosso egoísmo, individualismo, e não nos abrimos ao próximo. Não enxergamos o próximo, como fizeram então aquele sacerdote, o levita, do Evangelho. A primeira leitura de hoje, extraída então da carta de Paulo aos Gálatas, nós temos então Paulo que chama a atenção
da comunidade da Galácia. Por quê? Eles abandonaram os ensinamentos do Evangelho que Paulo havia lhe transmitido e então acolheram um outro Evangelho. E ele nos vai dizer, olha, não que haja outro Evangelho, mas as pessoas então, elas fizeram do Evangelho algo do seu próprio interesse, ou seja, tiraram aquilo que é o objetivo central do Evangelho para poder colocar o seu próprio interesse, de acordo com a sua própria vontade, ou seja, manipularam a palavra de Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Pessoas que buscam tirar proveito manipulando a palavra de Deus, usando da fé, da piedade do povo, para poder então enriquecer cada vez mais. E que nós não sejamos assim, meus queridos amados irmãos, que possamos fazer a diferença. Porque o próprio Jesus, num outro texto evangélico, vai nos dizer que é pelos frutos que vós conhecereis a árvore. Então é preciso, de fato, fazer com que o nosso testemunho esteja em conformidade com aquilo que o Evangelho nos traz, para que assim também nós não caiamos na tentação de nos afastar dos caminhos do Senhor. E assim, então, Paulo continua dizendo para a comunidade, olha, por acaso eu estou procurando agradar homens? Não, eu tenho que agradar a Deus. E quantas vezes nós deixamos de viver o Evangelho porque, se eu falar isso para aquela pessoa que está ali em adultério contra a sua esposa, eu vou ficar mal com ele. Ora, antes ficar mal com ele do que com Deus, nos omitindo diante da nossa atitude, do nosso cristianismo, que deve ser profético. O mundo de hoje carece de profetas. E não profetas somente que falam das coisas futuras, mas profetas que denunciam todo tipo de injustiça, que vivem a radicalidade do Evangelho. É assim, meus queridos amados irmãos, que nós vamos então vivenciando essa aliança que Deus selou para a comunidade, como o salmista de hoje nos convida a rezarmos. O Senhor se lembra sempre da aliança, e que nós então não esqueçamos jamais essa aliança que foi selada no sangue do Cordeiro, e que nós então temos a oportunidade de atualizar esse sacrifício em cada missa, em cada Eucaristia, a qual nós vivenciamos. Portanto, queridos amados irmãos, deixemos que essa palavra ela possa então encontrar abrigo, morada em nosso coração, e ela seja então colocada em prática, para que não sejamos também nós, como os levitas e os sacerdotes da parábola, mas sejamos então em atitudes como o samaritano, que vai ao encontro para poder curar a dor, o sofrimento, as feridas daquele irmão que está necessitado. E assim, então, com certeza, estaremos não somente pregando, mas vivendo a palavra de Deus. E que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força. Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude a poder preservar a vida nesse dia do nascituro, a qual nós queremos, então, de fato, sempre nos empenhar para que a vida possa prevalecer desde a sua origem até o seu fim. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através desse nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo e obrigado por você se inscrever em nosso canal, nos ajudando a divulgar esse canal, esse vídeo, compartilhando com seus contatos. Muito obrigado. E você que é a primeira vez que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. E peço encarecidamente a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva. É fácil, você não paga nada. É só você clicar aqui embaixo em inscrever-se. E venha também fazer parte dessa família, ajude-nos também a divulgar esse canal, para que a palavra de Deus possa encontrar abrigo e morada também em outros corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês, até o próximo vídeo, se assim nos permitir, espero por você.